Pai do Senhor Jesus, irmãos, que a paz esteja com cada um de vocês. Estava meio sumida, mas cada um de vocês estava sobre as minhas orações, cada um de vocês estão guardados dentro do meu coração. E hoje, falando com Deus desde ontem, perguntando para Deus, Deus, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer que eu fale para o teu povo? Que estão sentindo a falta da ausência das minhas palavras, levando o teu Espírito a cada uma delas. E Ele assim falou comigo a falar com você aí. Eu peço licença para entrar na sua casa nesse dia. Eu peço licença, que você possa me dar licença a entrar sobre a tua casa, levando a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo nesse dia. É nesse dia que eu venho aqui chamar e pedir licença para o Espírito Santo de Deus, que vai adentrar comigo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa conexão hoje é para Ele, porque foi Ele que me direcionou. Eu dizia a Ele que o povo está desanimado, o povo está descrente. O que eu vou falar para tanta gente que estão tristes, abatidos, por tanto sofrimento? E Ele me disse, eu te dei tanto livramento, eu te dei tanto testemunho, conte a eles um testemunho, apenas um testemunho. Essa foi a mensagem que Deus me disse. E Ele me fez lembrar de um testemunho, porque quando aconteceu esse testemunho na minha vida, que eu vou contar agora, foi algo sobrenatural na minha vida. Porque muitas das vezes as nossas palavras têm poder. E é por isso que Ele me direcionou a contar esse testemunho. Porque as palavras, ela tem poder de abençoar e tem poder de amaldiçoar. As nossas palavras, ela tem peso. Mas uma pessoa abençoada por Deus, ela não pode abençoar e amaldiçoar. Porque Deus, Ele só pode dar o melhor. E o melhor dele é a palavra que nos leva a confortar o coração do outro. E numa época passada, me aconteceu algo sobrenatural. Você que não me conhece, hoje eu vou contar apenas um testemunho da minha vida para você. Para que você que me julga, você que me aponta, você que pensa, nossa, da onde saiu essa mulher? Como essa mulher apareceu do nada? Essa mulher, ela apareceu da onde? Quem foi essa mulher que fez que ela aparecesse? Quem foi essa mulher que trouxe? Quem trouxe essa mulher? Quem levantou essa mulher? Essa é a palavra correta. Mas, sabe o que Deus me disse naquele exato momento? Para que eu mostrasse a minha raiz, a minha árvore, para aqueles que pensam que eu apareci do nada, como se diz o português hoje, caiu de paraquedas. Eu não caí de paraquedas na sua vida para te ajudar. Eu não caí de paraquedas na vida das pessoas que Deus me direciona a ajudá-las. Numa certa vez, eu orando, sempre fui mulher de oração. Sempre fui uma jovem que estava comunhada com outros jovens a buscar o reino. E eu estava lá, numa época, aos 19 anos, esse testemunho, ele é muito forte, que você possa guardar cada palavra desse testemunho, para que você entenda que a nossa palavra, muitas das vezes, ela tem um peso. E foi eu falando, dando o meu testemunho para uma multidão de jovens que eu iria participar de um festival musical. E eu era a professora para passar a coreografia para vários jovens de várias idades. E esses jovens tinham 100 e poucos jovens que eu ensinava a parte da coreografia para eles. E eu tocava outros instrumentos. Existia várias outras apresentações,
haveria apresentações de senhoras que iriam cantar no coral. E eu estava ali, que estava ensinando aqueles jovens uma coreografia de danças. Outros iriam cantar e eu estava lá. E eu, como era uma pessoa muito de oração, e eu fiz contando o meu testemunho, que eu tinha feito um objetivo de fazer tantas horas de oração. Todas as segunda-feira eu iria realizar 5 horas de oração incessante, para que aquele objetivo que eu tinha na minha vida seria realizado, que o céu iria descer naquele momento e me entregar aquilo que eu pedia. E eu contei meu testemunho dizendo que eu ia multiplicar a minha oração, que eu ia fazer toda segunda-feira 10 horas de oração com vários jovens. Cada hora um jovem estaria liderando aquela oração. E assim nós estávamos realizando durante 6 meses aquela segunda-feira era sagrada em oração. E eu contei aquele testemunho e as pessoas diziam, mas por que você faz tanta oração? Eu disse, porque eu quero adiantar 10 anos da minha vida. Eu quero fazer que essas orações me livre de coisas que possam acontecer na minha vida durante 10 anos, que venha acontecer tudo nesse mês. Que nesses 6 meses, que era 6 meses, incessantemente orando toda segunda-feira 10 horas de oração, a gente molhava a boca só com água, não comia, não bebia mais nada, só molhávamos a boca. E assim era realizado toda segunda-feira durante 6 meses. Para cada um tinha um objetivo, cada um tinha escrito uma estratégia para a vida, e eu tinha esse objetivo. E eu dizia naquele dia de ensaio, contando o meu testemunho, que muitas coisas estavam sendo realizadas, muitas coisas eu estava conseguindo, sendo abençoada. E eu disse que eu queria adiantar tudo aquilo que fosse para mim sofrer daqui 10 anos, que voltasse aquilo, acontecer tudo naquele momento do final da campanha de 10 horas de oração. E aí todo mundo saiu do ensaio com aquele incentivo do meu testemunho, com outros testemunhos. Nós estávamos todos felizes, era o dia do meu aniversário naquele dia. Eu estava realizando 19 anos, era o dia do meu aniversário. E eu sem saber que tinha outros jovens combinando de fazer uma festa surpresa para mim, mas eu não sabia. E eu tinha levado a minha irmã e tinha levado também uma criança que era o meu vizinho, filho de outra irmã. Amém. Eu cheguei numa amiga e disse, você não pode dar carona? Ela disse assim, meu carro, ele foi lavado e eu vou fazer um outro compromisso e eu não tenho como, tá todo mundo suado e depois não vai dar certo. Você me perdoa? Eu falei, tudo bem. E assim, ela pegou e saiu. A minha mãe, que estava participando do coral, naquela época, ela foi embora com as outras pessoas que deram carona para ela. Eu falei, nossa, e eu estava com uma caixa, quem conhece, quem toca bateria sabe, eu estava com a parte do surdo do instrumento comigo, no meu ombro, e de repente apareceu um rapaz que eu namorava para buscar gente de moto. Então naquela época não é igual agora, não usava capacete, não tinha regras em usar capacetes. Então fomos na moto, esse menino na frente, no tanque da moto, o meu namorado, a minha irmã e eu na rabeira, com ainda o instrumento no ombro. Fomos embora. Quando deu um quarteirão que nós saímos daquele colégio de ensaio, no quarteirão eu sofri um grande acidente. Que a criança pulou, meu namorado pulou, a minha irmã pulou e eu fiquei. Por isso que eu digo, pense antes de abrir a tua boca. Às vezes falamos coisas sem pensar e às vezes não dá tempo de retornar a palavra que nós fizemos naquele momento.
E assim aconteceu a maior desgraça na minha vida. Naquele exato momento, um taxista bateu na traseira da moto e eu fiquei debaixo do carro, enganchada do descanso. Quem tem moto ou quem conhece, tem um descanso normal e o outro descanso com 2 ganchos. Esse gancho entrou sobre o meu pé. Ele entrou sobre o meu pé e varou a carne. E aquela caixa, que era o meu instrumento da minha caixinha, que eu tocava, eu levei ela porque a película estava rachada e eu iria trocar a película daquele instrumento. Mas quando a batida foi tão grande, estourou algo dentro do meu tímpano, que vazou sangue e grudou aquela caixa no meu ouvido. E aquele sangue desceu, e o homem querendo fugir comigo debaixo do carro dele, e saía faísca, as pessoas diziam, eu estava desacordada, diziam que saía muita faísca. E aquilo tudo era numa avenida com muito acesso na minha cidade. De vínculo de carro ia e vinha carro. Naquele momento, todo mundo desesperou. As pessoas tentaram pedrejar esse taxista. Ele fugiu, vendo que não tinha como fugir, porque o carro não só patinava e não saía, porque eu estava debaixo do carro. Naquela época não existia resgate, existia só o SAMU. Eles ligaram para o SAMU, para a polícia. O SAMU demorou muito. Muitas pessoas levantaram o carro, o homem fugiu, levantaram o carro e me tiraram. O resgate, que era o SAMU naquele momento, me levou para a Santa Casa da minha cidade. E quando cheguei lá toda desacordada, fui para o UTI. Eu estava desacordada, mas ao mesmo tempo é como se eu estivesse dormindo e acordada, escutando as pessoas falarem. E as pessoas diziam, volta lá no local do acidente e tenta pegar, se você conseguir achar a pele do pé dela, porque precisa fazer uma cirurgia com urgência, senão ela não vai andar nunca mais. E assim foi feito. As pessoas foram atrás, mas não acharam. E aquela pessoa que dizia que me amava, depois do acidente, ela nunca mais apareceu. Então, cuidado. Nós estamos vivendo agora. Por que Deus fez eu lembrar hoje a te contar esse testemunho? Hoje nós estamos vivendo numa pandemia. Nós temos que dar valor nos mínimos detalhes daqueles que nos ligam preocupado, naqueles que sem ter muito querem repartir, sem ter muito ao dar o próximo, ele doa o seu tempo com uma palavra de conforto, com uma oração. E eu tinha uma quantidade de amigos. E aquela moça que naquele momento passava, que me negou a carona, sabe o que aconteceu? Naquele momento, o SAMU demorou, sabe? Eu estou contando em detalhe para você imaginar que muitas pessoas, às vezes, nos negam uma ajuda, mas Deus mostra para ela que Deus vai usar ela mesma que te negou para fazer a vontade de Deus naquele momento. E porque ela tinha um carro luxuoso, de marca, naquela época, ela não gostava muito de dar carona. Ela era minha amiga, mas ela não gostava muito de dar carona para ninguém no carro dela. Naquele momento, o SAMU não vinha, e eles falavam, ela vai morrer, ela vai morrer. No meio daquela avenida, as pessoas tentavam parar os carros para que me levasse para o hospital para socorrer. E quem parou naquele momento? A minha mãe passou sem saber que era eu. E sentiu, nossa, me deu uma dor, imagina a mãe dessa pessoa. E ela passou naquela avenida, que era muito acesso naquele momento, e essa moça foi parada pelo meu namorado para socorrer. E ela disse, como? O que aconteceu com ela? Ela falou, ela está por morta. O carro dela, que tinha sido lavado, como ela disse, estava todo limpo para fazer alguma coisa que ela iria fazer, ele ficou lavado de sangue. A frente do vidro do carro ficou estralhaçado, como se tivesse uma borracha de água jorrando sangue sobre os vidros, sobre os capô do carro dela por dentro. E no chão do carro virou aquela piscina de sangue coalhado sobre aquele carro. E assim, aquela que me negou, ela teve que me socorrer. Aquela que me negou, ela teve que ir até a casa da minha mãe, buscar ela
e dizer que eu estava no leito da morte. Como é complicado, né? Agora você que está aí pensando, como pode ter acontecido? Eu não sei porquê, mas o pra quê Deus vai me mostrar lá na frente. Porque de tanto tempo Deus quis que eu contasse esse testemunho para você que está aí do outro lado, sem saber o porquê estou aqui contando para você. Deus muitas das vezes lhe usa de estratégia para fazer a gente lembrar de coisas que a gente às vezes levou para o esquecimento. Mas Ele hoje, Ele me trouxe aqui a relembrar eu mesma. Porque naquele momento, quando eu estava lá no leito da morte, os médicos diziam que eu não iria andar. Eu fiquei 1 ano paralítica. 1 ano. Aquele festival musical aconteceu. Me levaram de cadeira de roda. E eu assisti. Eu recebi uma homenagem de pessoas do outro lado do mundo. Do Japão. Eu recebi uma mensagem do outro lado do mundo dizendo, uma mensagem que eu levo comigo para sempre. Sofra o que eu tiver que sofrer. Desfrute o que tiver que ser desfrutado. Mas nunca desanime dos seus objetivos. Então você que muitas das vezes aponta o outro, critica o outro, sem ao mesmo ter a oportunidade de conhecer a história da raiz dessa pessoa, não faça isso. Porque Deus hoje, você que ao menos acha que eu desci como um paraquedas, ou desci como uma chuva que chove de qualquer jeito, a qualquer momento. Não. Todas as chuvas, elas descem no momento certo que Deus ordena. E eu fui aquela que estive passando por várias fases sobre a minha vida, para hoje eu estar aqui, pagando o preço pela tua família, pela tua vida, ou por alguém que um dia nem ao menos me conhece, recebeu o meu áudio de oração. Mas continuando esse testemunho, eu recebi, mas aquele namorado que dizia que ia casar comigo, ele nunca mais apareceu. Ele se sentiu culpado por tudo aquilo que aconteceu. Todos aqueles amigos que diziam que me amavam, eu pude contar nos dedos qual deles foram me visitar durante 1 ano de paralisia sem poder andar. A minha perna, ela ficou igual um pau de uma vassoura. Ela afinou. Eu ficava todos os dias com o pé dentro de uma bacia de alumínio cheio de panos. Porque os desligamentos dos meus tendões do meu pé foram desligados. Não funcionaram. Não consegui fazer o enxerto. Não consegui fazer a cirurgia. Naquele tempo, era muito caro. E era só um milagre. Mas aquele que me trouxe hoje a contar esse testemunho, ele tem dia e tem hora para mandar toda essa pandemia. Sabe por quê? Durante 1 ano, eu poderia ter desistido de viver. Os médicos todos, eu fazia curativo de manhã e à noite. Sabe por que as pessoas não iam me ver? Porque eu era a verdadeira carniça. Eu fedia em vida. Até as pessoas que faziam curativo diziam: que dó que eu tenho de você, tão bonita. Eu não sei o que vai ser de você, mas você, é duro dizer, filha, as pessoas diziam, mas o odor é muito forte para chegar perto de você. Só a minha família. E aqueles que diziam realmente que vestiam a camisa da minha amizade. Não teve pastor, não teve intercessor, não teve ninguém que tinha coragem. Eles diziam assim para minha família e ligavam no telefone e diziam assim, porque naquela época não tinha celular,
Era só telefone fixo. E elas diziam assim: eu não vou visitar ela porque me disseram que o odor é muito forte e eu não quero ver ela sofrer. Mas as pessoas muitas das vezes esquecem que dentro de nós tem o coração. E muitas vezes as pessoas não sentem que outra pessoa pode estar com uma dor maior do que aquela. Ou pode estar passando por uma dificuldade bem maior do que o outro pode estar passando. Quantos asilos estão impedindo dos seus filhos, os netos visitar os velhinhos? Quantas pessoas que moram sozinhas, não têm família, não têm ninguém, estão se sentindo abandonados? Eu me sentia assim. Era só eu e a minha família. E todas as pessoas que me diziam que me amavam viraram a página e me deixaram no esquecimento. Mas eu nunca desisti de orar. Como diz aquele louvor, está sofrendo, mas também está aprendendo. E eu dizia, se existisse algo sobrenatural no céu, e se eu tivesse a oportunidade de colocar meu pé no chão e andar, que para onde eu chegasse, eu seria um testemunho. Eu contaria o meu testemunho. Porque eu seria aquela que recebi o diagnóstico de cura. Para muitos eu era como uma leprosa, porque o odor era insuportável. Quantas das vezes eu mesmo dava ânsia de vômito do meu próprio cheiro. As minhas necessidades, eu tinha que depender das pessoas para me levar ao banheiro, para me dar um banho. E aquela perna parecendo saracura, parecia que eu tinha pegado a vassoura e emendado no meu quadril. Mas eu orava. Quando todos dormiam, eu orava. Muitas das vezes, eu não conseguia falar, mas eu chorava. E dizia, se existia algo sobrenatural no céu, se existisse anjos, se existisse um Deus sobrenatural no céu, que Ele me tocaria e por onde Ele me levasse, eu iria contar o meu testemunho. E eu ia nos médicos e ele dizia, mãe, não vai ter mais jeito, precisamos amputar essa perna. Mãe, assina esse papel logo para a gente amputar a perna da sua filha. Senão a infecção vai pegar todos os órgãos do corpo dela. E ela disse, ela não permite que eu faça isso, porque ela diz que ela ainda vai ser um milagre. A minha mãe nem tinha mais expectativa que eu voltaria a andar. Mas eu, quando todos dormiam, eu tentava pegar a minha perna, tentava beliscá-la, tentava fazer ela funcionar. Mas teve um enfermeiro, ele é vivo ainda. Ele é um vereador da minha cidade. Nós não tínhamos carro, não tínhamos condição de ir. Mas ele, quando ele viu que nós não tínhamos como mais ir no hospital, e a gente mesmo, minha mãe mesmo lavava, fazia os curativos, ele disse, eu faço um compromisso com a filha da senhora de tanto ver ela orar. A partir de hoje eu venho de manhã e de tarde fazer curativo na sua filha. Era apenas um anjo de branco que Deus tinha enviado para vir todos os dias me ver. E ele dizia, não desiste, filha. Se algo dentro de você pega fogo dizendo que você vai ser um milagre, eu estarei junto com você para celebrar esse dia. Durante
365 dias do ano, esse homem foi me visitar. E esse homem me visitava todos os dias, de manhã e à tarde. E depois ia trabalhar nos hospitais. E um belo dia, eu tive um sonho revelado pelo céu, que dizia que algo estava errado sobre os nervos dos meus pés. Que o ligamento tinha sido rompido por mal cirurgia feita. E eu contei para ele, quando ele veio me visitar, eu contei para ele e disse, um anjo me visitou dizendo que os ligamentos é assim, não é? Ele disse, é. Mas ele disse que o meu pé não está assim lá dentro. O meu pé está trançado. E não fizeram a cirurgia correta. E é por isso que eu não vou andar. Precisa ser mexido. Ele disse, filha, os hospitais não te aceitam mais. Porque você não quer amputar a perna. E eles falaram que não vai pôr mais a mão. E você assinou um termo. E ninguém pode pôr. E ele foi embora. Ele foi embora. Naquele dia eu orei a noite toda. Eu clamei o céu e a terra. Para que eu fosse um milagre. Para que todas as pessoas pudessem ver. Que quando a gente é determinada em oração. Quando a gente quer tirar fogo de lenha molhada. O céu se conecta com a terra. E foi isso que o céu se conectou naquela madrugada. Eu não sabia quem iria fazer essa cirurgia. Mas aquele enfermeiro, ele roubou, essa é a palavra, todos os raios-x que tinha dentro daquele mocherifado. E trouxe, verificando todos eles. E realmente, tudo aquilo que o anjo dizia que estava errado, realmente estava errado. E ele trouxe todas as parafernárias escondidas do hospital. Aleluia. Oh, glória. Não tem como chorar sem contar. Não tem como contar e não chorar de lembrar o que eu passei. E naquele momento ele disse, no outro dia de amanhã, ele disse, eu trouxe todos os instrumentos aqui, eu trouxe uma anestesia, a senhora me autoriza a mexer no pé dela, porque o pé não fechava. Naquela época eu tinha que fazer um enxerto de pele, enxerto de várias coisas, para ter 1% de recurso para mim poder fazer aquela perna funcionar. Ela era morta. Mas eu era persistente na minha oração, dizendo que algo sobrenatural iria chegar na minha vida, iria me transformar e me colocar de pé, andar de novo. Eu tocava saxofone, eu tocava meus instrumentos. A minha alegria queriam me matar. Por quê? Quando eu contei naquele dia, que era o meu aniversário, que eu contei o meu testemunho para aquelas pessoas de oração, eu abri uma brecha na minha palavra e Satanás sapateou em um quarteirão depois. Então, hoje eu falo com você que me deu licença. Preste atenção nas suas palavras. Muitas das vezes achamos que nós somos autoimunes, que nós temos um corpo de ferro, de aço, mas não temos. Cuidado com as palavras, elas têm poder de ligar e desligar. Então, se eu estou aqui falando com você, é porque Deus está chamando a atenção a cada um de nós, a querer que nós usar a nossa boca com palavras de benevolência, palavras de graça, palavras de alegria,
Palavras que confortam a alma de alguém, não palavras maldiçoadas. Vamos prestar atenção naquilo que sai da nossa boca, porque a palavra que sai, ela não volta. E aí, flecha lançada, é flecha lançada, ela não volta. Então Deus, nesse dia, nessa tarde de quinta-feira, Ele traz eu contar o meu testemunho para que você entenda e preste mais atenção. Às vezes, temos que autoanalisarmos. Às vezes, temos que ser crítico com nós mesmos. Eu sempre fui uma pessoa chamada para guerrear. Você que aí que não me conhece, durante esse um ano que eu lutei para viver, eu cheguei a pesar 45 quilos. Uma pessoa de 19 anos, era pele e osso. Mas, aquele dia que aquele enfermeiro foi tocado pelo céu a fazer algo que só um médico poderia fazer. Ele era um enfermeiro, ao menos um enfermeiro, mas que tinha sabedoria do céu. E assim, nós autorizamos ele mexer no meu pé. E naquela manhã, ele mexeu. Aquele pé ele não fechava. Era um buraco fedorento, que fedia e sangrava 24 horas por dia. Eu ficava como que eu posso dizer a cada um de vocês? Eu ficava com um véuzinho sobre o meu pé de medo de uma varejeira, um mosquito, soltasse alguma larva ali em cima e desse bicheiro. Porque era tudo aberto aqui. Mas aquele homem, ele fez aquilo que o céu tinha ordenado ele numa madrugada fazer. Ele dizia, eu nunca fiz, mas alguma coisa fala no meu ouvido e eu estou fazendo tudo aquilo que essa voz me diz que será para a glória dele. E assim foi feito. Não sentia nada porque aquela perna já estava morta, ela era preta. Ele realizou tudo aquilo e foi embora. E eu continuei com a minha oração. Porque muitas das vezes, se nós estamos com uma dor de cabeça, nós não queremos nos pôr de joelho. Quantas das vezes nós sentimos uma dor de barriga, eu não vou para a igreja, eu não vou orar. E Deus me trouxe hoje para dizer para você que eu estava no leito da morte, mas Ele me salvou. Passando 24 horas depois de toda daquela mini cirurgia, posso se chamar assim, daquela mínimo processo que foi feito sobre o meu pé naquele dia, eu sentia como se fosse um formigado do meu quadril até o meu joelho. Eu sentia um formigado, mas eu não queria contar nada, de medo de as pessoas da minha casa achar que eu estava louca. Eu beliscava, eu sentia, opa, vou fazer mais a minha oração. E assim foi. E ele dizia, como que está? Eu dizia, normal, a mesma coisa. Passando-se uma semana, a perna foi clareando todinha. A perna voltou. Aquele roxo, aquela perna morta, aquela perna que não tinha mais vida. Não precisei falar, porque ela já não fedia mais. Ela não fedia mais. Eu sentia
fogo queimava. Ela queimava como se tivesse colocado a minha perna dentro de um forno quente. Eu sentia as minhas veias recebendo o sangue do meu corpo a jorrar na minha perna. E sabe, depois de um mês que aquele procedimento foi feito, eu pude sentir meu pé no chão, meus dedos mexendo, sabe? Sabe o que é uma coisa para outras pessoas, que é andar, sentir a sola do pé no chão? E nós podemos, quantas das vezes, colocar os nossos pés no chão, mas não damos valor às nossas pernas. E para mim é como se eu tivesse ganhado um carro, uma casa. Não tinha preço. Quando eu fiquei de pé novamente, depois de um ano, e aquele enfermeiro me viu de pé, eu tenho gratidão até o último dia que Deus me permitia respirar. Eu tenho gratidão por Deus, primeiramente, e por aquele enfermeiro ter sido tocado por Deus, a estender a mão dele e me ajudar. Todas as vezes, quando tem alguma coisa grande que eu consigo ter contato com ele, ele diz: eu era louco naquela época, né, filha? Porque fazer aquilo que eu fiz, roubar instrumentos de dentro do hospital para fazer aquele procedimento dentro de uma casa, eu era doido. Não é que ele era doido, mas era o nosso Deus que ordenava ele na terra a salvar a minha vida. Então, Deus usa de estratégia. E nesse dia, Deus me trouxe a contar esse testemunho para você, que me julga, que me aponta, ou você que muitas das vezes aponta o outro, aponta a vida do outro, aponta por que ele é tão abençoado, por que ele é tão isso, por que ele é tanto aquilo. Hoje Deus me trouxe aqui para dizer para você que eu fui como aquele louvor. Eu fui uma árvore cortada ao cheiro das águas. O meu Deus me renova a cada dia. Ele me trouxe para ser um soldado. Eu tive meningite, meningocose. Eu perdi uma prima. Eu perdi pessoas que eu conhecia com meningite. Mas a minha oração me deu livramento. E não foi meningite, não foi dengue hemorrágica. Eu tenho laudo que iam cortar minha perna. Eu tenho laudo da meningite, meningocose, que eu faço tratamento até hoje no HC. Eles não entendem. Eles disseram que quando eu engravidasse, a minha filha ia sair 100% excepcional. Mas para a glória de Deus, ela é perfeita. A minha fé me salvou de uma meningite, meningocose, de uma dengue hemorrágica, de acidente. Eu ia ficar uma paralítica sem perna. Deus me deu perna nova. Eu tive livramento também de 2 infartos. Tive chikungunya, a primeira pessoa na minha cidade a ter chikungunya. Fiquei em coma. Deus me visitou. E sabe por que ele quis que eu contasse para você? Que não é uma dor de cabeça que vai te impedir de orar. Não é o diagnóstico do médico que vai te impedir a continuar persistentemente. Nós temos que ser nós temos que ser pessoas
A fé é aquilo que nós sentimos e nós nem sabemos como irá acontecer. Foi como eu. Eu orei durante 1 ano e 2 meses, incessantemente, persistentemente batendo na porta da casa de Deus, pedindo pelo meu milagre. Mas eu não sabia se Ele iria me dar o meu milagre. Mas eu batia, eu orava, não tinha hora, não tinha dia, não tinha madrugada. Era minha oração, incessantemente, persistentemente, persistindo em oração. Sejamos mulheres, homens de Deus, moças, moços, rapazes, crianças. Se você tem uma meta na tua vida, vamos ser pessoas que vamos nós mesmos ser persistente em oração. Vamos ser pessoas, vamos nos autos cobrar. Eu sempre fui uma cobradora de mim mesmo. Eu mesmo queria me desafiar. Se desafie. Seja você uma desafiadora. Seja você uma desafiadora de você mesma. Se autodesafie em oração, dizendo: eu vou conseguir, eu vou lançar a minha rede e eu vou trazer a minha bênção. Sejamos pessoas dignas de dizer que eu tenho um Pai que me abraça, que me cuida, que me zela, que me guarda. Sejamos pessoas persistentes em oração, até que esse milagre seja na tua casa, na tua vida, chegar até você. Seja você uma pessoa persistente naquilo que você traçou. Trace uma meta, mas trace uma meta rumo à vitória em oração. Não é oração de 1 dia, 2 dias, 1 semana, 1 mês, 6 meses, 1 ano. É oração até você estar desfrutando pela tua bênção. Seja você uma pessoa que desafia você mesmo em oração. Seja você aquela que aonde pisar a planta dos seus pés, pessoas possam dizer: que maravilha ter a tua presença aqui, que benção receber a tua ligação. Para de criticar as outras pessoas sem ao menos a conhecer a raiz da vida dela. Se você até hoje me criticou, pensando que eu caí de paraquedas para ajudar a tua família ou ajudar alguém, eu não caí de paraquedas. Eu me autodesafio em oração todos os dias. Eu mesmo traço meta para a minha vida. Se tudo que eu tenho hoje foi sofrido, foi orando, foi jejuando, foi buscando o céu e a terra como um só conexão na minha vida, eu te perdoo por criticar a mim, o jeito de orar, meu jeito de falar, meu jeito de buscar esse Deus. Que você possa se pedir perdão por você ser muitas das vezes crítica à vida do outro, à vida do próximo. Quem somos nós para criticar alguém?